bolso, hein? E não é só na alimentação, não. Quem mora de aluguel também anda preocupado com o risco de ver o valor da conta aumentar muito acima do orçamento. E isso pode acontecer mesmo, já que o índice que costuma ser usado no reajuste dos contratos está bem acima da inflação. Por isso, pessoal, é importante negociar. Palavrinha importante, né? Eu vou falar sobre isso agora ao vivo com o Marco Antônio Vasconcelos, ele é presidente da Associação de Imobiliárias do Vale. Marco, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Mercado, está em quase 25%. Essa alta está muito ligada ao dólar, né? Agora, esse 25% pode ser o reajuste aplicado nos contratos de aluguel? Bom dia para você. Oi, Thalita, bom dia a todos. Realmente é um índice que rege a nossa inflação e nós estamos muito preocupados até com que esse termômetro vai refletir no mercado no quesito dos aluguéis. Mas você falou uma palavra mágica muito importante e que ela é centralizadora para qualquer situação de bom equilíbrio e sustentação aí de um aluguel entre proprietário e locatário, que é a negociação. E o índice do IGPM está batendo aí quase 25% e no acumulado 22%. Então a preocupação da maioria dos proprietários hoje, com 70% dos casos dos proprietários que possuem apenas um imóvel, ao complemento dessa renda com relação à locação. Então há uma importância muito grande e um olhar muito específico para que a locação ela continue dentro dos parâmetros e não há outro quesito, não há outra orientação que não seja a negociação entre as partes. Pois é, a gente está falando de negociação, mas negociar nem sempre é fácil. Quais as suas dicas? Por exemplo, a pessoa tem que comparar o preço do imóvel dela com os imóveis vizinhos, comprovar que é um bom pagador, isso muda alguma coisa? Qual que é a dica prática que você dá? Hoje, o proprietário ele tem que pensar muitas vezes em não ter esse imóvel vazio, porque vai ter um complicador muito grande em buscar um novo locatário. Agora, dentro dessa égide, e você analisando que o locatário é bom pagador, essa negociação ela tem que ser feita entre as partes e, se houver uma dificuldade de ajustamento, buscar um novo índice. E se ainda assim esse novo índice não chegar a bom termo, o proprietário e o locatário podem sim buscar um especialista, um bom colega advogado, um bom administrador, corretor de imóveis que lide com o dia a dia desse assunto locatício. E aí as partes podem fazer mais um pacto durante os próximos 12 meses para que haja uma permanência desse aluguel saudável entre as partes. Buscar um outro índice é muito interessante nesse momento. Às vezes a pessoa não entende disso, mas pode pedir ajuda para algum economista, algum contador, né? Agora, quem teve o orçamento afetado pela pandemia, tem que provar para tentar assegurar o valor do aluguel? Você vê, nós tivemos um alcance muito grande na base de acordos de São Paulo, em São Paulo interior. O Secov fez esses medidores muito interessantes que alcançaram êxito em mais de 70% dos acordos, muito derivado com relação à questão da pandemia, onde houve um enxugamento da renda das pessoas, dos locatários, e houve a sensibilidade dos locadores, dos proprietários de imóveis, em receber as propostas. Então, veja que a importância, devido a esse momento que desde março vem acumulando e agora nocauteado aí pelo termômetro do IGPM, vem de encontro a uma nova sentada entre as partes, a uma nova ponderação, a um novo fator de equilíbrio e bom senso, para que as partes não se prejudiquem e o locatário permaneça no imóvel e o proprietário também deixe esse imóvel a contento. Agora, é muito importante frisar, Thalita, que o locatário não pode deixar de pagar o aluguel, né? Ele incorre na infração contratual e ele deve se antecipar ao locador com relação à prática do acordo. Então, ele não pode deixar com que o vencimento ocorra e ele vá buscar essa prática do acordo. Ele tem que fazer isso com antecedência e as partes, com certeza, vão chegar a uma sensibilidade e a primeira palavra mágica, que é a negociação, que é em todos os quesitos, principalmente derivado desse momento de pandemia. Tá certo. Quem mora de aluguel, então, tem que ficar com o sinal de alerta ligado aí para o ano de 2021. Marco, muito obrigada pelas suas dicas e pela sua participação aqui com a gente. Bom dia. Muito obrigado. Um bom dia a todos.